Amém. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Pai, em nome de Jesus, abrimos os nossos corações para recebermos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco e que o Teu Espírito Santo esteja sobre este lugar, que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor nos encontre e que a Tua palavra gere vida dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está falando aqui aos Efésios e ele diz sobre conhecer a Jesus, ele diz sobre ter os olhos do coração abertos, desvendados, para se aprofundar em quem Deus é. E essa noite eu queria falar com você um pouquinho sobre princípios. Princípios. Você sabe o que é um princípio? A palavra princípio pode às vezes nos remeter ao começo, né, de alguma coisa, o princípio das coisas. Mas também, e eu quero me atentar a esse outro significado, são princípios. Eu fui até procurar no dicionário e fala sobre que princípios são normas fundamentais que regem os pensamentos e a conduta de uma pessoa. São os valores dessa pessoa, são a filosofia de vida dessa pessoa, as regras que regem o seu comportamento, a sua postura. Os princípios de uma pessoa dizem muito sobre ela. Os princípios de alguém nos permite conhecer e esperar algumas atitudes desta pessoa. Amém? E nesse texto, Paulo está dizendo aí: eu oro por vocês, para que vocês conheçam, para que vocês entendam. Eu oro para que os seus olhos sejam iluminados. Eu oro para que vocês tenham a verdadeira revelação de Jesus. É como se Paulo dissesse o seguinte: eu quero que vocês conheçam profundamente os princípios. Eu desejo que vocês conheçam e vivam Jesus em toda a sua grandeza, em toda a sua abrangência, em toda a sua plenitude, em toda a sua glória. Paulo diz: a coisa mais importante desta vida é conhecermos a Cristo, é entendermos os seus princípios, é entendermos os seus valores, é entendermos tudo o que Jesus conquistou por nós. Em Hebreus 5, você não precisa abrir, lá no versículo 12, o autor de Hebreus, ele dá uma exortação àqueles irmãos ali. Ele fala o seguinte: vocês têm já muito tempo de caminhada com Deus, vocês deveriam já serem mestres, serem professores, mas, no entanto, ele diz o seguinte: vocês precisam voltar aos princípios elementares dos oráculos de Deus. A verdade é que Deus tem princípios. Deus tem princípios. E quanto mais descobrirmos os princípios de Deus para as nossas vidas, mais viveremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que a nossa vida seja sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar com você um princípio da palavra de Deus, do reino de Deus, um princípio claro nas Escrituras, que é este que está aqui no telão. Quanto mais eu conheço, mais reconheço. Isso é um princípio do reino de Deus. E eu vou te mostrar ao longo dessa noite, desse tempo aqui, como isso funciona na nossa vida.
Mas à medida que eu conheço, eu reconheço. À medida que eu me aprofundo em conhecer, eu consigo reconhecer, né? E, bom, eu fui buscar aqui definições, né? O que é conhecer? Conhecer alguém, conhecer uma pessoa, conhecer um lugar. Conhecer nada mais é do que perceber. Ficar sabendo. Conhecer fala sobre eu incorporar à minha memória aquilo, eu poder ter ciência de alguma coisa, saber que aquilo existe, como como se comporta, é conhecer. Agora, reconhecer é mais profundo. Reconhecer pressupõe já um conhecimento, certo? Reconhecer, algumas traduções diz aqui que significa identificar. Reconhecer significa distinguir. Reconhecer significa admitir ou certificar que aquilo é verdadeiro. Isto é reconhecer. E a palavra de Deus nos fala sobre conhecermos a Deus, nos incentiva a respeito de conhecermos cada vez mais ao Senhor, né? Eu quero ler com vocês, por exemplo, aqui Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Conhecer ao Senhor é a chave para uma vida abençoada. Amém? 1 Coríntios 2, Paulo fala lá também, versículos 11 e 12. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se você conhece, você acessa. Você acessa aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não consegue acessar. Tem uma história de um casal muito bonitinho, casalzinho de idosos que juntaram suas economias do ano todo e resolveram fazer um cruzeiro. Eu não sei se você já fez um cruzeiro, é uma viagem muito, muito marcante. Mas esse casal foi lá e comprou a passagem, com um custo assim, juntando as economias, foi lá, comprou a passagem. E aquele homem foi lá, comprou, pagou a passagem. No dia eles foram com suas malinhas, embarcaram no navio e fizeram amigos lá dentro. E no terceiro, quarto dia, na verdade, ao longo daqueles dias, os seus amigos no navio estavam um pouco questionadores, assim, porque todas as refeições aquele casal sumia. No café eles chegavam depois, na hora do almoço eles sumiam, não apareciam, no jantar eles não apareciam também. Aí lá no quarto dia, no quinto dia, alguém falou para eles: mas o que acontece? O que vocês fazem? Para onde vocês vão? No horário da refeição, onde vocês ficam? Né? Que restaurante vocês comem? E aí aquele senhor falou ali para o seu casal de amigos, falou assim: na verdade nós somos mais pobres e nós nos esforçamos em comprar as passagens do navio, mas foi tudo que a gente conseguiu comprar. Então a gente trouxe uma malinha com algumas bolachas, alguns biscoitos e na hora do almoço a gente vai lá para a nossa cabine e come aqueles biscoitos. E aí o casal de amigos falou: eu não acredito que vocês estão fazendo isso, porque esse bilhete que você comprou da sua passagem te dá direito a comer tudo o que você quiser aqui dentro, te dá direito a todos os restaurantes, em todas as refeições, 24 horas por dia, e você não precisa ficar comendo biscoitos na sua cabine. Ou seja, essa história nos fala sobre conhecimento. Quando nós não conhecemos o que dá direito ao passaporte, nós não acessamos, nós não vivemos. E muitas pessoas no reino de Deus não vivem coisas que Deus promete, não vivem os planos e os projetos de Deus para a sua vida, porque não conhecem, porque não se dedicam a conhecer, a buscar.
e aí não vivem, não acessam. Faz sentido? Agora, como eu posso conhecer alguém? Como eu posso conhecer? Eu coloquei duas coisas aqui que nos levam ao conhecimento. Primeira delas, estar perto, estar próximo. Estar perto, estar próximo. Talvez se você está casado hoje ou namora, você se aproximou dessa pessoa, de alguma forma, né? E para conhecê-la, começou a estar perto, a estar próximo. E a segunda coisa que nos leva a conhecer é ouvir. Ouvir. E não sei se você tem amigos que falam demais, não vai cutucar ninguém aí, né? Mas se você tem amigos que são assim, né? Que falam demais, né? Se tua esposa fala demais, teu marido, você conhece muito sobre ele, sobre ela, com certeza. Porque ouvir nos permite conhecer, né? Aquele que fala menos acaba sendo menos conhecido, né? Os tímidos que digam, né? Então eu percebo que nós conhecemos quando estamos perto, estamos próximo e ouvimos. Agora, reconhecer é um pouco mais profundo, é conhecer mais profundamente. Pressupõe passar tempo juntos, passar mais tempo juntos. Reconhecer é fruto de compartilhar experiências. Quando você viaja com alguém, quando você estuda com alguém, vocês convivem e têm experiências juntos, sabe o que um sabe o que o outro gosta, ou aquilo que incomoda. Se você trabalha junto com alguém, está ali todo dia, convive, você já almoçou junto, você já tomou bronca do chefe junto, você já entrou em desafios junto com aquela pessoa, você tem experiências juntos, você reconhece, esse negócio aqui ele não vai gostar, esse tipo de assunto aqui eu não posso falar com essa pessoa porque ela não gosta, isso é invasivo para ela. Você começa a reconhecer, né, no seu amigo, na sua família, que tipo de comida que aquela pessoa gosta, que tipo de surpresa vai agradar, né? E eu estava até pensando nisso, sobre as 5 linguagens do amor, né? Você já leu, não sei se você já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, é matéria aqui do curso de noivos, pulei essa aula, vou ter que repor, mas eu li o livro, né? E fala sobre você amar a pessoa numa linguagem que faça sentido para ela, porque muitas vezes faz para você, mas não faz para ela, né? Se eu, por exemplo, eu gosto de passar tempo junto, minha linguagem é talvez tempo de qualidade, me sinto amado quando estou junto com alguém, quero ir no mercado, quero ir com alguém, né? O dia que não tem ninguém para ir na academia comigo, eu não quero ir, né? Agora tem gente que põe o fone, vai sozinho e não quer ter ninguém perto, né? As pessoas são diferentes, mas aí talvez, sei lá, se eu pegar minha noiva, por exemplo, e pensar, né, em que ela gosta, por exemplo, de palavras de afirmação, se eu, né, falar para ela uma coisa como: você está linda, você é a mulher mais maravilhosa do mundo, viu, amor, se você estiver me assistindo aí, ó, a mulher mais maravilhosa do mundo, sempre linda, sempre arrumada, sempre, né, uma pessoa responsável, né? Estou ganhando pontinhos aqui enquanto isso. E uma pessoa maravilhosa, inteligente. Então, se eu estiver com ela, às vezes, só de estar junto, para mim talvez está ótimo. Só estou junto, né? Estou no carro, indo para um lugar, voltando de outro lugar. Para mim talvez está maravilhoso. E talvez para ela, tudo bem, eu estou ali, mas não falei nada sobre ela, né? Não dei nenhum elogio, e talvez ela não se sinta amada porque não fiz isso. Reconhecer, né? Reconhecer é a chave, né? Não vai cutucar sua esposa aí, seu marido não, viu? Tá tudo certo, calma, a gente vai aprendendo, né? E no decorrer da vida, e se você está solteiro, está pensando: puxa, que chato essa parte, né? Mas vai aprendendo, quando chegar a tua hora, meu irmão, aí você já está pronto. Reconhecer fala sobre ter experiências juntos. Está comigo? Amém. Agora, eu vim aqui essa noite para te falar uma verdade gloriosa de Deus. Você está preparado? Eu vim aqui para te dizer o seguinte, que não é no conhecimento de Deus que a nossa vida muda.
não é apenas no conhecimento, mas sim é no reconhecimento de Deus que a nossa história é impactada. Não é sobre saber que Ele existe. Muitas pessoas sabem que Deus existe. Não é sobre saber o que Deus ensina. Não é saber como Deus pensa apenas. Esse é o primeiro passo. Mas apenas conhecer não vai transformar as nossas vidas, não vai nos levar para o centro da vontade de Deus. Agora, à medida que eu reconheço que o que Deus pensa é a verdade, à medida que eu reconheço que a palavra de Deus tem o domínio sobre a minha vida e pode influenciar na minha vida, a minha caminhada, a minha história, a partir do momento que eu consigo distinguir entre todas as opções que eu tenho na minha vida, poder escolher a opção que agrada a Deus. Ah, meu irmão, a partir daí a sua vida muda. A partir daí a sua vida toma um sentido glorioso. Você passa a sair dessa esfera humana e terrena e acessar uma vida espiritual que Deus tem para você. A caminhar e tornar da sua história a mesma que Deus sonhou para você. Amém? Reconhecer é admitir que a vontade de Deus é a melhor. Eu quero te dar 2 exemplos esta noite. Vou começar com Pedro. Pedro, abra aí tua Bíblia em Mateus 28. Pedro, discípulo de Jesus. Você conhece Pedro? Quantos conhecem Pedro? Pedro, poucas pessoas conhecem Pedro? Você está com vergonha, né, de levantar a mão. Pedro, discípulo de Jesus, um dos 12, que caminhou com Jesus por 3 anos, tempo do ministério de Cristo nessa terra. E ele ouviu os ensinamentos, viu Jesus cuidando, atendendo as pessoas, viu a maneira de Jesus pensar e agir. E eu quero ler com vocês alguns versículos, né? Mateus 28, versículo 9 e 10. Esse momento é quando Jesus ressuscita. Lá no 3º dia, nós comemoramos a Páscoa aqui esses dias, né? E lá no 3º dia, no domingo, Jesus ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou e ele aparece ali a algumas mulheres no jardim da tumba, e elas pensam que é um jardineiro, mas quando elas começam a conversar com Jesus, elas percebem que é Jesus. Então, é isso que diz aqui, Mateus 28, versículo 9 e 10. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dessas mulheres, e disse, salve. Ó, Jesus mandando um salve para as mulheres, né? Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Versículo 10, então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Eu não sei se Jesus usou de estratégia, mas ele pede para as mulheres, né, espalharem a notícia, né? Então, não, calma. As irmãs têm um chamado especial nisso, irmã. Você fala mesmo, e eu vou te falar uma coisa, Deus te usa nisso. Deus te abençoe nisso, é verdade. É verdade que as suas palavras gerem vida, né? E que seja uma bênção. Mas Jesus faz isso. Estou muito engraçadinho, né, hoje? Versículo 16 em diante de Mateus 28, diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia então. O que eu quero dizer aqui? Que Pedro estava aqui, porque eram 12, e a Bíblia diz que Judas fica com remorso, porque ele vendeu Jesus por 30 pedras de prata, e aí ele se suicida. Judas tem um fim terrível, não precisava ser esse. Mas os 11 estavam lá na Galileia, então eu quero te mostrar que Pedro estava lá, né? E versículo 16, para o monte que Jesus lhes havia designado. Versículo 17, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18, Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Diga isso, todas as nações. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. As últimas palavras de Jesus.
nessa terra, depois que ele ressuscitou, antes de ele ser ascendido aos céus. Os 11 discípulos estavam ali, Pedro estava ali. Pedro recebe este ensino de Jesus: vão para todos os povos, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agora, em Atos 10, se você ver a história, Deus dá uma visão a Pedro. O que acontece a partir daquele momento? Embora Jesus tivesse falado, vão para todas as nações, eles ficaram restritos aos judeus apenas. Eles se mantêm unidos, Jesus fala, fiquem reunidos no mesmo lugar, e ali no comecinho de Atos você vê o derramamento do Espírito Santo sobre o que nós chamamos de a igreja primitiva, é a primeira formação da igreja ali após a ressurreição de Jesus. Eles recebem do Espírito Santo, Pedro começa a pregar, muitas pessoas se convertem logo naquela primeira pregação, a igreja vai se formando, pessoas vão se convertendo, e eles ficam ali aos judeus, eles são, eles se unem ali, e essa palavra é um pouco esquecida, de ir a todas as nações. Agora, em Atos capítulo 10, Deus dá uma visão para Pedro, depois você pode ler lá, Atos 10, versículo 9, e essa visão era o quê? Estava ao meio-dia, a Bíblia diz, e aí desce do céu um lençol diante de Pedro, e nesse lençol, Pedro estava orando ali ao meio-dia, talvez no horário do almoço, às vezes com fome já, e nesse lençol tinham todas as espécies de quadrúpedes, a Bíblia diz, todo tipo de quadrúpede, de réptil e de aves, e uma voz dizia para Pedro: levante-se, Pedro, mate e coma. Só que os judeus tinham, né, em sua tradição, não comerem esse tipo de animal, por serem impuro, considerado impuro, né? Imagina lá um porquinho na frente de Pedro, e a gente come hoje, né, um porquinho, um baconzinho, fritinho, uma delícia, né? Mas Pedro lá, os judeus até hoje não comem, os judeus até hoje não comem esse tipo de carne, porque para eles é impuro. E aí Pedro falou: mas eu não posso comer, é impuro. E a voz continuou dizendo para Pedro: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. E aí essa visão vai embora. E na mesma hora, a Bíblia diz que batem lá na porta da casa que Pedro estava. E chegam alguns homens, e perguntando se Simão Pedro estava ali. E esses homens querem levar Pedro para a casa do seu senhor, e o nome deste homem era Cornélio, e ele não era um judeu, ele era um gentil, né? Todo aquele povo que não é judeu é chamado de gentil, e esses homens, né, Cornélio manda uma comitiva para buscar Pedro, para encontrar Pedro e trazê-lo, e então Pedro atende aqueles homens, recebe aqueles homens, e no dia seguinte eles vão então juntos ali para a casa de Cornélio. E Cornélio recebe Pedro. Cornélio está lá com toda a sua família, seus amigos, e ele abre as portas da sua casa e recebe Pedro. E Pedro ainda não sabe direito o que está fazendo lá. E aí Cornélio fala para ele: há 4 dias atrás eu tive uma visão, e ele nem era do povo de Deus. Ou seja, antes daquela visão que Deus dá do lençol para Pedro, que foi no dia anterior, há 4 dias atrás, Cornélio tem uma visão. E nessa visão Deus falava para ele, um homem com vestes resplandecentes, falava para ele: você deve ir a tal lugar, a tal rua, a tal cidade, procurar por Simão Pedro, porque ele tem algo para te falar. E aí Pedro fica ali ouvindo, né, Cornélio dizer isso. E aí Cornélio fala para ele: então nos diga, o que você tem para nos dizer? O que você tem para nos dizer? E aí eu quero ler com você Atos 10, 34 ali em diante. Vamos ler bastante a Bíblia hoje, hein? Está preparado, hein? Você não fez devocional, vamos fazer junto aqui hoje. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar, e ele disse: reconheço, diga reconheço.
reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro tinha recebido esse ensino de Jesus: vão para todos os povos, vão para todas as nações, fazer discípulos. Pedro tinha caminhado com Jesus por um bom tempo, mas Pedro tinha tido uma visão, falando para não considerar impuro aquilo que Deus purificou. Mas é apenas no momento que ele chega lá na casa de Cornélio, que ele vê aquela galera toda, tinha um connect lá na casa de Cornélio, chamou todo mundo, estava a família toda, os amigos lá na casa dele, e aí era apenas naquele momento que ele diz: reconheço. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vamos continuar lendo aqui, versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E aí, Pedro começa a pregar para Cornélio: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 37, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, pois eles o mataram pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Versículo 42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Olha, não sei se é a tua primeira vez numa igreja, num lugar como esse, se você nunca ouviu a mensagem do Evangelho, mas nós acabamos de ver aqui, você acabou de ouvir a mensagem principal da palavra de Deus, que é sobre Jesus, que Jesus veio, Jesus entregou a sua vida, Jesus recebeu a todos, Jesus curou, Jesus ensinou, Ele entregou a vida na cruz, morreu e ressuscitou e está vivo, e através de Cristo nós temos perdão, através de Cristo nós temos salvação, através de Cristo nós temos sentido para a nossa vida. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E Pedro prega essa mensagem. Ele reconhece, de conhecer sobre o que Jesus ensinou, de ver Jesus fazendo isso, porque se você pegar, por exemplo, João 4, Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana. E os samaritanos não se davam com os judeus, eles eram inimigos. Mas Jesus encontra aquela mulher no poço, tirando água, e Jesus fala com aquela mulher, e Jesus fala para ela: na verdade você está tirando essa água aí que vai te dar sede, mas eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. E aí ela fala: mas como pode isso? E aí ele fala: vai lá, chama teu marido e vem aqui que nós vamos conversar. E ela diz: não tenho marido. E Jesus falou: bem, você disse, porque você já teve 5, e esse que está com você aí não é o seu marido, na verdade. Aí ela dá um passinho para trás e pensa: estou vendo que o Senhor é um profeta. E aí ela, sedenta das coisas de Deus, ela diz: na verdade, os samaritanos dizem que este monte é o lugar que devemos adorar, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, o que você me diz, onde que é o lugar da adoração? E Jesus fala para ela: a verdade é que está chegando o dia, o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem lugar, não tem um padrão, vai ser aonde estiver com o coração aberto. Jesus falando com alguém que não era do povo judeu. E a Bíblia diz que nesse momento os discípulos chegam, lá em João 4. Ou seja, Pedro chegou naquele momento. Ele não ouviu a conversa de Jesus com aquela mulher, mas Pedro viu Jesus recebendo pessoas de outros povos. Pedro ouviu o ensinamento de Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações.
mas é apenas quando Pedro tem uma experiência, uma visão, uma comunhão com Deus, algo mais profundo, que o leva até a casa de Cornélio, é lá que ele diz: reconheço. Você entende? Até aquele momento era apenas um ensino, era apenas na teoria. Aí quando ele reconhece, aquilo toma outra proporção na vida dele. Quando ele reconhece, ele começa a pregar a mensagem, como ele mesmo diz, que era só para os judeus. Ele começa a pregar as boas novas da salvação em Jesus. E aquilo começa a chegar a outros povos. E a Bíblia diz que Deus confirma a pregação de Pedro, derramando do Espírito Santo. Veja lá no versículo 44 ao 48, enquanto Pedro falava estas palavras lá para Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, o pastor Gui falou esses dias sobre circuncisão, falando dos judeus, os judeus que tinham vivido com Pedro, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Os judeus, vendo os gentios batizados no Espírito Santo. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou então que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Veja bem, Jesus ensina, Pedro anda com Jesus, Jesus ensina antes de ir para o céu. Pedro conheceu, diga conheceu. Pedro viu o encontro da mulher samaritana. Pedro, ele tem a visão do lençol, mas é naquele momento da sua experiência, onde Deus o leva até a casa de Cornélio, que ele reconheceu. Amém? Quero te dar mais um exemplo da Bíblia. Dário. Quem conhece Dário? Quem se lembra de Dário? Dário é meio escondido lá na Bíblia, né? Quem conhece a história de Daniel? Daniel está mais fácil, né? Dário está lá no livro de Daniel. E a Bíblia diz que Dário foi um rei, o rei dos caldeus. Lá em Daniel capítulo 6 diz isso. Para você entender um pouquinho, a região da Caldeia, né, essa região que Dário era o rei, era a parte sul da região da Babilônia. Babilônia você já deve ter ouvido falar também, um império antigo, lá no Império Medo-Persa. Aula de história. E aí nós vemos Daniel, no capítulo 6, que Dário, ele constituiu 120 governadores. 120 governadores para que estivessem sobre todo o seu território. A Bíblia até dá um nome para esses governadores, eram os sátrapas, acho que é isso. Mas são governadores, administradores regionais. E sobre esses 120 governadores, tinham 3 presidentes. E Daniel era um dos 3 presidentes. Para você entender o plano de fundo. Daniel, a Bíblia diz lá no capítulo 6, que ele era um dos presidentes, mas que ele se destaca. E diz que Daniel tinha um espírito excelente, que é o Espírito Santo de Deus. Muita gente fala que o Espírito Santo estava lá só no Novo Testamento. Eu dei um exemplo lá do Novo Testamento, falando de Pedro. Estou indo para o Velho Testamento, porque a Bíblia toda é uma coisa só. Lá no Velho Testamento nós vemos Daniel cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele tinha um espírito mais excelente, tanto que Dário estava pensando em colocar Daniel, em criar uma posição nova e colocar Daniel como o segundo homem, o responsável sobre todos os presidentes e governadores. De tanto que Daniel era agradável ao rei Dário. A Bíblia diz que ele dava bom testemunho, Daniel dava bom testemunho, Daniel era fiel. A Bíblia diz que Daniel não tinha culpa alguma, nele não se achava nenhum erro. Daniel, ele tinha uma vida com Deus. E muitas vezes nós lemos o livro de Daniel e vemos a história de Daniel e nos atentamos ao Daniel, né? E eu quero falar para você sobre Dário.
que era o rei e que caminhava ao lado de Daniel. Sabe por quê? Porque quando você tem uma vida com Deus, as pessoas ao seu redor são impactadas. Quando você tem uma vida com Deus, dá bom testemunho, é uma pessoa que faz a diferença, todos ao seu redor percebem. A Bíblia diz que Daniel tinha uma vida com Deus. 3 vezes por dia Daniel orava lá no seu quarto, na parte superior da sua casa, com as janelas abertas. Daniel dobrava os seus joelhos 3 vezes por dia e orava ao Senhor. E as janelas abertas me dizem que Daniel não escondia a sua vida com Deus, não era um segredo, a sua vida com Deus não era algo exclusivo dele, não, Daniel não tinha nenhum problema com isso, bem resolvido na sua fé, e ele mostrava para as pessoas. Dário sabia da vida com Deus que Daniel tinha. E a história lá em Daniel, você conhece, os governadores, eles ficam com ciúme, os presidentes lá ficam com ciúme, então eles querem pegar Daniel em algum lugar, para tirar Daniel do seu caminho, mas ele era perfeito no seu caminho, ele dava bom testemunho, ele não fazia nada de errado, então eles têm uma ideia meio doida, mas eles querem pegar Daniel justamente na sua fidelidade a Deus, então eles sugerem ao rei Dário que fizesse um decreto, que por 30 dias ninguém pedisse mais nada a ninguém, nem a nenhum Deus, senão ao rei apenas. Por 30 dias as pessoas tinham que pedir tudo o que elas quisessem apenas ao rei Dário. E o rei falou que era legal, achou legal aquilo, né? Carimbou lá, botou o anel dele lá, e aí validou aquele decreto. Ele assina o decreto. A Bíblia diz que Daniel fica sabendo do decreto, mas como de costume, continuou tendo a sua vida de oração, 3 vezes por dia, no seu quarto, com as janelas abertas. E aí, aqueles homens pegam Daniel, né, cometendo uma infração, né, pedindo algo a Deus e não ao rei. E aí, eles levam Daniel ao rei, entregam Daniel lá para o rei Dário. E a Bíblia diz que Dário fica triste, porque ele gostava muito de Daniel. Dário fica triste, a Bíblia diz que durante toda a noite Dário tenta livrar Daniel, tenta dar um jeitinho, mas não tinha jeito, ele já tinha assinado aquele decreto, ele precisava cumprir a penalidade que estava prevista ali, que era a cova dos leões. E aí eu quero ler uns versículos com vocês. Daniel capítulo 6, versículo 16 em diante, diz assim, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. Estamos nesse momento aí da história. Agora o rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Dário sabia, Dário conhecia, diga isso, Dário conhecia. Dário conhecia sobre Deus, por conta de Daniel, por causa de Daniel. Da sua vida, da sua honestidade, da sua fidelidade, da sua integridade, por causa da sua vida de oração, Dário conhecia sobre o Deus de Daniel. Versículo 17, então foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. O rei não comeu nada aquela noite, de tão mal que ele ficou. O rei cancelou os instrumentos lá no palácio, falou, não vai ter festa aqui, não vai ter nada de alegre aqui hoje, porque eu não estou bem. Eu tive que jogar Daniel lá, na cova dos leões, gostava muito de Daniel, e a Bíblia diz que o rei não come nada, o rei não deixa vir festa, vir música na sua presença, e a Bíblia diz que o sono fugiu de Dário. Dário não dorme aquela noite. Olha o que um homem de Deus, como um homem de Deus pode influenciar a vida de alguém. Aí daria outra pregação aqui. As pessoas perto de você dormem normalmente, comem normalmente,
fazem festas normalmente? Ou elas ficam pensativas quando olham para a tua vida? Continuando. Pela manhã, versículo 19, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. O rei não precisava, ele tinha servos, ele tinha oficiais, mas ele mesmo se levanta e vai depressa à cova dos leões. Versículo 20, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, vou fazer uma voz triste aqui: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E aí, versículo 21, Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Lá do meio da cova sai uma voz. É como aquele meme do pica-pau penteando o cabelo do leão. Já viu esse? Já viu esse meme? Daniel estava como o pica-pau lá, penteando, fazendo amizade com o leão, no meio da noite toda, acariciando o bichinho. Vem cá. Deus livrou Daniel. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Ô glória, ô glória. Eu vou te dizer uma coisa, Dário conhecia sobre Deus, Dário tinha uma noção de que os seguidores de Deus são pessoas honestas, são pessoas fiéis. Dário tinha uma noçãozinha de que o tipo de Deus que Daniel servia o fazia se dobrar 3 vezes no dia, mesmo diante de uma ameaça de morte. Ele não abria mão, não negociava a sua fé. Dário conhecia. Mas a partir do momento que ele abre a tampa da cova e ouve Daniel falando lá de dentro, ele reconhece que não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele precisa se dobrar e dizer: eu reconheço. Olha o que ele diz, versículo 24. O rei deu uma ordem. E foram... 23. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas quando eu escuto um negócio desse, algo chacoalha aqui dentro de mim. Nossa, o nosso Deus, ele vai além das expectativas humanas. O nosso Deus vai além das dificuldades dos homens. O nosso Deus vai além de decretos impossíveis diante de você. O nosso Deus muda histórias. Nosso Deus, não existe outro Deus como o nosso Deus. E aí o rei dá uma ordem, versículo 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados lá na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham nem chegado lá no fundo da cova, já os leões se apoderaram deles, porque afinal de contas os leões também fizeram um jejum a noite toda. Né? Não foi só Dário, não foi só Daniel. Então eles estavam com fome. E a Bíblia diz que eles nem chegaram ao fundo, os leões já se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Não era falta de apetite dos leões, era o Deus de Daniel guardando e livrando a vida dele. Então o rei Dário escreve, ele reconhece e ele faz questão de registrar o seu reconhecimento. Ele escreve às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. O rei Dário agora está dando a paz do Senhor. O rei Dário agora está dizendo que a paz seja com vocês. Faço um decreto, versículo 26, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos
tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. Eu vou te falar uma coisa. O rei conhece, o rei convive com Daniel. O rei gosta de Daniel devido ao espírito excelente que havia dentro dele. O rei pensa em colocá-lo sobre todo o seu reino. O rei admira os princípios e valores daquele homem. Mas é na experiência, quando ele destampa a cova, que ele reconhece quem Deus é. Aleluia. Aleluia. O que isso tem a ver comigo? Essa noite eu te pergunto, o que isso tem a ver com você? Então eu quero fazer algumas perguntas para nós esta noite. Primeira delas, o quanto de Deus você tem conhecido? Quanto? Pensa aí, faz essa pergunta para você. Quanto de Deus você conhece? Você só acessa o que você conhece. Agora eu faço uma segunda pergunta. O quanto do que você conhece, você reconhece sobre a sua vida? Porque eu vou te dizer uma verdade. Saber os ensinos de Deus é muito bom. Mas você reconhece que de fato os ensinos de Deus são a verdade? Você reconhece que de fato é para você? É para mim? Quando a Bíblia diz que Deus cura, para você Deus cura mesmo? Como que é isso para você? Deus tem curado a sua vida? Você tem reconhecido Deus como um Deus que cura? A Bíblia diz que Deus liberta. Mas e nos seus vícios? E nas suas dificuldades? Nas cadeias que cercam a sua vida? Deus tem tido o poder de te libertar? Você tem reconhecido Deus como o meu libertador? Sabe, a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Mas e aí, quando você está de frente de um impossível na sua vida, o que você faz? Você chora, você reclama, você fica triste, você se entrega. Meu irmão, está na hora de, além de conhecer, reconhecer o poder de Deus sobre a tua história, sobre a tua vida. A Bíblia diz que eu devo perdoar. A Bíblia diz. Mas e aí? Você reconhece o perdão? Você perdoa? Tem gente que é chata, né? Tem gente que, misericórdia. Tem gente que não merece o nosso perdão. É verdade. Já pensou em alguém aí, né? Segura. Mas e aí? Conhecer que eu devo perdoar não é o suficiente. Mas praticar o perdão é reconhecer que isso é a verdade, que isso liberta, que isso é o que eu preciso fazer e você precisa fazer. Ah, mas é porque você não conhece o fulano, né? Meu irmão, não importa o quanto você conhece de Deus, mas sim o quanto você o reconhece na sua vida. Amém? Quero ler 1 Tessalonicenses 4:1, diz assim, Paulo diz aos Tessalonicenses, finalmente, e esse versículo acho que cabe bem nesse momento, né? Acabando a pregação, finalmente. 1 Tessalonicenses 4:1, finalmente, irmãos, pedimos a vocês
E os exortamos no Senhor Jesus, que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Diga para quem está do seu lado assim, ó, continue. Diga para o outro lado, continue. Fala longuinho assim, continue. 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 Porque a verdade é que se Deus acessa uma área da sua vida e não acessa outra, se em uma área da tua vida você reconhece que faz sentido, o que Deus fala, o que Deus ensina, e numa outra área você não o reconhece, você está deixando de viver o melhor de Deus. Na verdade, o quanto eu reconheço, me mostra, na verdade, o quanto eu conheço. Você entende? Quanto você tem reconhecido Deus? O tamanho de Deus na tua vida não é o tamanho do que você conhece de Deus, mas o tamanho de Deus na tua vida e na minha vida é o tanto que nós o reconhecemos em nossa vida. Quanto mais o conheço, mais o reconheço. E quanto mais o reconheço, mais eu o conheço também. Tem gente que pensa, não sei se é você essa noite, mas Deus não fala comigo. Mas Deus não, parece que está em silêncio. Meu pai não está aqui essa noite, mas se ele estivesse, vocês poderiam todos falarem ao mesmo tempo, e eu estar de costas, eu saberia exatamente o que o meu pai estaria falando, porque eu converso com ele todos os dias, eu sei o tom da voz, eu sei o jeito de falar, eu sei as palavras que ele usa, eu sei o jeitão, a entonação. Poderia estar todo mundo falando aqui ao mesmo tempo, eu saberia, Pereirinha está falando isso aqui. Na verdade, quando você pensa, você está enganado, não é Deus que não está falando. É que na verdade você não está sabendo reconhecer a voz de Deus. Deus não é mudo, Deus não está longe, Deus está perto, Deus está falando. Mas reconhecer pressupõe conhecer, pressupõe, como eu falei, passar tempo junto, estar perto, estar próximo, pressupõe ouvir, pressupõe ter experiências juntos. Quanto mais o conheço, mais eu consigo reconhecer. Amém? Saiba de uma coisa, que a sua meta seja essa, conhecer mais ao Senhor, que dessa noite você que se sinta desafiado por Deus a conhecê-lo e reconhecê-lo mais, que você diga: Deus, não quero só te ouvir, mas eu quero te obedecer, porque a verdade é que a minha vida muda quando eu obedeço, a minha vida muda quando eu pratico a palavra de Deus, a minha vida muda não quando eu escuto. Você pode entrar nesse lugar e sair desse lugar a sua vida toda e ouvir, e ouvir, e ouvir. Mas quando você diz: eu vou praticar, eu recebo esse negócio aí, eu estou entendendo que é para a minha vida hoje, eu entendo que Deus quer me curar hoje, eu entendo que Deus quer me libertar hoje, eu entendo que Deus quer ser o meu Deus, me dar uma experiência com o Espírito Santo. Aí isso aí vai ser diferente, aí a sua vida vai entrar num nível novo e diferente, maior e mais profundo com Deus. Quantos querem isso essa noite? Você pode se levantar do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu te reconheço. Acima de conhecer, eu te reconheço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quanto mais você o reconhece, mais Deus tem espaço na tua família, na tua vida, na tua empresa, na tua comunhão pessoal com Ele. Provérbios 3, para acabar, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, e não te apoie
no seu próprio entendimento. E o versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.